escolher, sabe? Eu que vou escolher. Meus pais, irmãos, quero convidar todos para o nosso momento especial de mergulho na Santa Escritura, palavra do nosso Deus, para abrirem suas Bíblias no livro de Tito, na carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, no capítulo 1. Tito, capítulo 1. Farei a leitura completa desse capítulo. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de pregar os 4 primeiros versículos desse capítulo. Hoje, se o Senhor permitir, vamos terminá-lo. Os irmãos encontraram? Tito, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus bendito, estamos aqui agora, Pai, diante dos teus ensinos práticos para a tua igreja. A tua igreja que se espalha por toda a terra, com inúmeras denominações, inúmeras lideranças, inúmeras culturas. Agora, Pai, faz-nos compreender e extrair as tuas verdades pelo teu Santo Espírito, para que possamos aplicar em nossas vidas, para que possamos viver de acordo com o que está escrito, para que a nossa prática diária, em meio ao teu povo, ao corpo do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua igreja, seja correta,
seja santa, seja sadia. E te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a entender, mas também nos dê ânimo e força para viver, para que não sejamos irresponsáveis ao saber a tua palavra, praticar o oposto dela. Em nome de Jesus, nos ajuda, eu te peço. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje tem por título Os verdadeiros e os falsos líderes na igreja local. Os verdadeiros e falsos líderes na igreja local. No versículo 1 desse capítulo, o apóstolo Paulo escreve sobre o objetivo principal dessa carta que ele enviou a Tito. Ele tinha um objetivo principal. O versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta como escravo de Deus, e o seu objetivo é para promover a fé que é dos eleitos de Deus. O objetivo é que pessoas ouçam verdadeiramente a palavra e creiam. Olha, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Mas não somente isso. E o pleno, o completo conhecimento da verdade segundo a piedade. Então temos aqui o seu objetivo primordial, promover a fé que é dos eleitos de Deus. Todo o seu ensino está posto em 3 pilares, que eu mencionei aqui semana passada. Esses 3 pilares é que somente Deus salva, que Deus salva por meio da palavra da verdade, e que Deus nos salva por meio da palavra para a piedade. Esses 3 pilares são fundamentais, não só para a interpretação da carta de Tito, de Paulo a Tito, como para a vida da igreja. E esses 3 pontos básicos, basilares da fé, eles estavam sendo deturpados na ilha de Creta, que era onde Tito havia sido deixado por Paulo. Esses 3 pilares estavam sendo corrompidos. A salvação estava sendo tirada das mãos de Deus. A palavra estava sendo corrompida no seu ensino. E a prática daqueles homens não condiziam com a verdade bíblica. Obviamente, é uma cadeia, é um efeito dominó. Se você tira a salvação de Deus, significa dizer que você despreza a palavra. E se você despreza a palavra, você não tem como viver de forma santa. Porque a palavra nos ensina a viver de forma santa. E só podemos fazer isso mediante a obra salvadora, redentora de Cristo. De Deus, o nosso Salvador. O interessante é que se passaram uns 2000 anos da escrita dessa carta. E a igreja de Deus segue sendo atacada nessas 3 áreas. Segue sendo atacada diariamente, constantemente nessas 3 áreas. Bem, versículo 5 nos dá a luz não para o objetivo geral de Paulo, que a gente já viu, que é promover a fé dos eleitos, mas para os objetivos específicos de Paulo ao enviar aquela carta. Versículo 5 nos diz o seguinte: foi por esta causa que deixei você em Creta. Ou seja, Tito ele foi deixado lá em Creta. Para quê? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi você. Então Tito ele foi incumbido de 2 papéis muito importantes. 2 papéis extremamente desgastantes. 2 papéis que exigem oração, que exigem esforço, que exige quebra de cabeça. E esses papéis, eles pertencem, na verdade, à igreja. Eles continuam sendo levados pelos pastores. Charles Swindoll, ao comentar esse texto, principalmente no que diz respeito a colocar as coisas em ordem, porque para colocar as coisas em ordem você tem que confrontar muita gente que está vivendo de forma desordenada. E ele diz que é Deus tentando puxar o povo para si. E Deus usa quem para puxar o seu povo para si? Os pastores, os líderes da igreja. Os pastores ficam sendo puxados, né? E o povo, obviamente, não quer, se esforça contrário, então fica com um cabo de guerra, e o pastor, esse cabo de guerra sendo esticado. E a tensão fica toda nele. A pancada fica nele. E a igreja de Deus, obviamente, sofre com isso, quando o povo está desordenado. Então, o versículo 5 nos dá o ensino
do que Paulo queria que Tito fizesse ali. Deixar as coisas em ordem, aquilo que faltava ser posto em ordem, porque ainda faltavam muitas coisas quando Paulo deixa aquela igreja, e constituir líderes verdadeiramente fiéis. É importante a gente saber, meus irmãos, que toda essa problemática, toda essa luta, essas dificuldades fazem parte do plano de Deus também. A igreja, ela não é uma instituição criada por homens. Homens comuns, pecadores. A igreja foi criada por Cristo. Ele usa a igreja, e a igreja não é um nome, uma placa, um lugar. Aí o corpo de Cristo, as pessoas reunidas, os membros, no qual Cristo é o cabeça. Ele usa isso para propagar o evangelho e promover a fé dos eleitos. Ainda hoje é do mesmo jeito. Aqui no texto a gente não tem um indicativo de que é um sistema de governo especial, melhor que os outros. Os mais comuns são o episcopal, o congregacional, que é o nosso, o presbiteriano. Mas aqui não tem um indicativo disso. Aqui tem um indicativo de que é necessário que hajam líderes fiéis. Porque independente da forma de governo, e óbvio, eu tenho a minha opinião de que qual seria a melhor forma de governo, mas independente da forma de governo, o que é necessário para que uma igreja seja sadia é que aqueles que primeiramente estão guiando o povo sejam fiéis. Isso é fundamental para a igreja de Cristo. E a igreja de hoje, infelizmente, se encontra como a de Creta. Não é? Ela precisa se harmonizar com o ensino que é bíblico. Ou seja, com aquela verdade, segundo a verdade que Paulo fala no versículo 1. Tudo é posto segundo a verdade. As duas funções que Tito recebe, elas requerem duas coisas fundamentais, que é o pastoreio, o lidar com as pessoas, e a liderança. Isso é fundamental. Bem, ele deveria constituir presbíteros. Portanto, esses presbíteros, eles precisam ter os atributos necessários para a obra de Deus. É incrível como a palavra nunca nos deixa no escuro. Ela vai dizer exatamente o que a liderança precisa ter para ser fiel em uma igreja. Ele precisaria reconhecer também e remover os falsos líderes e os falsos ensinos. A sua posição de liderança como um pastor o colocava com esses dois trabalhos. Ele tinha que constituir novos presbíteros e tinha que reconhecer e remover os falsos líderes. Talvez constituir novos presbíteros seja mais fácil. Mais difícil ainda é você reconhecer os falsos e, pior, removê-los, destituí-los, calar a boca deles, para que não ensinem o mal. Portanto, a gente começa a ver que a igreja ela sempre vai ter que estar atenta a essas particularidades da vida. E estar prontas a reagir. Temos estudado Apocalipse e temos visto como a liderança má pode corromper uma igreja. Com pensamentos errados e mundanos podem fazer com que o povo esqueça da verdade bíblica. Interessante que tudo isso aqui, a igreja é o cenário de toda essa missão. Porque a gente fala também muito sobre a nossa vida, a nossa prática lá fora. Isso é importante. Isso também será mencionado. Mas o cenário de todo esse contexto aqui é dentro da igreja. Portanto, muito importante para nós. Principalmente numa igreja que dá os seus primeiros passos em uma cidade. A igreja é o cenário de toda essa importante missão. Charles Swindoll diz que Paulo ele usa um argumento circular em seu ensino. Ele usa um argumento circular. O que quer dizer isso? Que um argumento leva ao outro e o outro leva ao primeiro. Os líderes da igreja, eles podem ser identificados por sua conformidade ao ensino bíblico, ao que ele diz. Mas também a conformidade à verdade, ao ensino bíblico, produzem os líderes da igreja. Os líderes são reconhecidos por estar de acordo com a palavra de Deus, e é por estar de acordo com a palavra de Deus que surgem os líderes. Isso é um argumento circular, não tem como estar fora disso.
A palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos reconhecer aqueles que podem estar à frente do corpo de Cristo, que podem pastorear. Porque muito dano pode ser causado por aqueles que não estão aptos. Não só no sentido de sabedoria, de conhecimento, mas no sentido moral para estar diante do povo de Deus. Observe que a medula espinhal que liga tudo isso aqui, todo esse texto, é a verdade infalível das Escrituras. O que liga tudo, o que une todas essas coisas é a verdade bíblica. Sem a verdade bíblica, tudo aqui é perdido. Em primeiro lugar, vejamos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele apresenta as qualidades que um pastor deve ter, de um pastor verdadeiramente cristão. Aqui, se a igreja de Deus estiver realmente atenta a essas verdades bíblicas, dificilmente cairá em uma seita. Dificilmente será enredado por um lobo querendo comer a carne das ovelhas e arrancar a lã para vender. Se a igreja de Deus estiver atenta a isso. Isso é muito importante, meus irmãos. Portanto, esteja atento. Temos aqui as qualidades de um pastor cristão. Na parte final do versículo 5, Paulo escreve. Olha o que Paulo diz. Quando ele vai falar sobre constituir presbíteros. Ele enviou Tito para que constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Então existe uma prescrição. Existem características próprias de um verdadeiro líder cristão. E essas características são apresentadas pelo apóstolo Paulo em 3 níveis. A vida no lar do homem, o seu comportamento pessoal, em todos os ambientes, no lar, na igreja, no meio secular, e o seu relacionamento com a palavra de Deus, com a verdade. Essas 3 características devem ser sempre levadas em conta. Se Paulo está falando isso, obviamente, não é uma coisa à toa, sem sentido. É porque nós devemos prestar atenção nisso, para que a gente não caia no erro de escolhermos líderes errados ou de adentrarmos em igrejas onde homens não vocacionados estão à frente. Obviamente, essas lições elas servem para toda a igreja de Deus. Da igreja de Deus como um todo, na escolha dos seus pastores. E à medida que a igreja de Deus cresce, à medida que o povo é ampliado, que as pessoas vão sendo acrescentadas, e para isso, obviamente, a igreja tem a responsabilidade de convidar, de trazer as pessoas, de evangelizar, a necessidade de novos líderes serem constituídos torna-se evidente. É necessário que novos líderes sejam constituídos. A palavra de Deus não fala sobre um líder que governa tudo. Fala sobre conjunto de homens vocacionados que lideram o povo de Deus. Isso é importante. Então, seja qual for o sistema de governo adotado pela igreja, a igreja deve estar apta a escolher os melhores líderes, para que ela não padeça, para que ela não caia na mão de lobos. Paulo, ele não começa falando da eloquência. Olha, é necessário que o líder seja extremamente eloquente. É necessário que o líder, então, tenha um sucesso pessoal na vida financeira. Ele não fala sobre isso. Ele começa falando pelo lar. Ele começa falando como é essa pessoa em casa. Essa é a primeira característica de um verdadeiro líder espiritual, de um verdadeiro pastor da igreja de Deus. Isso é o primeiro termômetro para analisarmos a aptidão para o pastoral da igreja. E agora a gente pode usar o termômetro no sentido, né? Frio, ruim, quente e bom. Bem, versículo 6 está assim. Alguém, conforme prescrever a você. O que foi que Paulo prescreveu a Tito? Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. Que tenha filhos crentes. Que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então a primeira característica é que essa pessoa deve ser
irrepreensível. Alguém que deve estar à frente do povo de Deus, para liderar, para governar o povo de Deus, tem essa característica. Irrepreensível. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não está falando de perfeição, porque senão ninguém seria apto para governar o povo de Deus. Mas está falando que essa pessoa tem que ter uma conduta ilibada, um caráter verdadeiro. Alguém que apresenta o fruto do Espírito. Ele é irrepreensível, ou seja, é uma pessoa sem dolo, sem culpa. Você não pode chegar e dizer, olha, você tem a vida assim, assim, assim. Não tem como apontar. Essa pessoa precisa ser irrepreensível. Não está aqui sendo exigida a perfeição, porque senão não encontraríamos pastores nesse mundo para a igreja de Deus. Mas que o homem seja santo, que demonstre isso. Mas o mais interessante é a palavra que vem depois. Marido. Marido de uma só mulher. Mas não só cada palavra marido. Porque a palavra marido, ele indica uma coisa importantíssima para o líder da igreja de Deus, para o pastor verdadeiro. É que ele precisa ser homem. Não está dizendo aqui marido ou esposa. Está assim, marido. Tá? O líder da igreja de Deus precisa ser homem. Isso aqui não está sendo posto por qualidades pessoais, porque o homem é mais sábio que a mulher, porque Deus escolheu assim. Porque a boa ordem de Deus deve ser seguida, porque ele tem os melhores conselhos. Porque primeiro ele criou Adão e depois ele criou Eva. Esse é o argumento de Paulo a Timóteo. Então, o líder na casa de Deus, ele precisa ser marido de uma só mulher. O que isso significa? Significa que essa pessoa no lar, na vida pessoal, deve apresentar fidelidade. Isso é um traço assim, fundamental. Porque se a pessoa não consegue ser fiel àquele que ele foi feito uma só carne, ele foi chamado para entregar a sua própria vida, como será fiel na igreja de Deus? É óbvio que não vai ser. Ele precisa ser fiel, marido de uma só mulher. Obviamente isso implica monogamia. Significa que ele deve manter o casamento. Não é aquela coisa, a primeira dificuldade, desisto. Se você desiste do casamento na primeira dificuldade, você certamente vai desistir da igreja de Deus. Você não vai ficar na igreja de Deus. Primeira dificuldade, primeira cara feia que vê, desisto. Bem, Mário, será que para ser pastor da casa de Deus é necessário ser um homem casado? E aqueles que são celibatos? Ou aqueles que ainda não encontraram a pessoa adequada? Não é isso que Paulo está dizendo, tá? Ele não está dizendo que precisa ser casado. Mas que o termômetro da vida dele, porque normalmente as pessoas, os homens tendem a ser casados em determinada idade, é que ele deve apresentar tais características para ser um servo de Deus, aprovado, e estar diante da igreja de Deus, servindo publicamente. Agora, olha como a nossa responsabilidade, a responsabilidade daqueles que estão à frente do povo de Deus, até porque nós devemos velar pelas vossas almas, está em Hebreus, e a gente não pode fazer isso sofrendo, mas com amor, exultando pelo privilégio que o Senhor nos concede. Nosso compromisso abrange muito mais do que a fidelidade no casamento, mas também todo o nosso lar. Que nos é dito que Paulo prescreve que aqueles que são casados, têm filhos, obviamente, isso é um pré-requisito, né, para que eles sejam crentes, é tê-los, que tenham filhos crentes. Que tenham filhos crentes. O que nos é ensinado aqui é que o lar do líder, na verdade, o lar de toda a igreja, tá? Mas como pré-requisito para que esse homem sirva à frente do povo de Deus, é que o seu lar deve ser uma amostra da igreja, em termos estatísticos. Deve ser um pedacinho da igreja. Na verdade, o lar de todo crente deve ser um pedaço da igreja. Mas especialmente para que alguém esteja apto para o ministério, isso é fundamental.
Ou seja, os seus filhos, não só a sua esposa, mas seus filhos devem ser crentes. Existem duas características levantadas para os filhos. Eles não devem ser devassos nem insubordinados. Ou seja, aqueles que são devassos e insubordinados, isso sugere que houve grandes problemas na criação deles. E se o homem não governa bem o seu lar, como governará então a casa de Deus? O povo de Deus. Então é importante que os seus filhos não sejam devassos, perdidos, ímpios, nem insubordinados, que não reconheçam a autoridade. A igreja por completo não deve ter essas características. E como a igreja não deve ter essa característica de devassidão e de insubordinação, os filhos dos líderes não podem ter. Para que a igreja não tenha a mesma característica. Aquele que almeja ser líder, ser um pastor, o episcopado, como Paulo escreve a Timóteo, excelente obra almeja. Excelente ofício aspira. Mas ele deve primeiro santificar o seu lar. O seu lar deve ser o seu primeiro campo de evangelismo. Obviamente, nós sabemos que muitos homens se dedicaram à palavra de Deus. Criaram seus filhos no temor e na admoestação do Senhor. E muitos, por vezes, ou por tempo, se desviam da palavra, da verdade. E com muita sabedoria devemos ponderar essas coisas. Verificando se a culpa não foi daquele que criou errado. Ou se da malícia do pecado que está no coração do homem, de todo homem. Paulo ele passa agora para as características pessoais. Primeiro ponto, o lar. É necessário que seja um homem fiel e maduro. É necessário que o seu lar seja a igreja de Deus também. Mas agora as características pessoais. Meus irmãos, vocês conseguem perceber uma verdade aqui? Se isso aqui é o espelho daquele que vai guiar a igreja com santidade, é evidente que a igreja por completo também deve seguir esse caminho. Ninguém pode dizer assim, como eu não sou pastor, eu posso viver então uma vida de devassidão. Eu posso ser insubordinado. Eu posso me separar a hora que eu quiser. Eu posso constituir novas núpcias a hora que eu quiser. Eu posso casar quantas vezes eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, toda a igreja deve se espelhar nisso. É por isso que eles são os líderes. Essas são as características dos líderes, para que a igreja tenha esse espelho. E agora Paulo passa para a característica dos pastores, ou aqueles que almejam o episcopado na sua vida pessoal. Olha como ele começa escrevendo, porque é indispensável. Ou seja, não pense jamais que isso é uma coisa secundária, mas é indispensável que o bispo, aquele que ocupa a posição de liderança, que governa, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e não ganancioso. Veja como as características são todas negativas. Ele não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser aquilo. E é indispensável isso. Por qual motivo isso é indispensável? O motivo é que o bispo, ele deve... Bispo aqui, tá, meus irmãos? São palavras correlatas. Bispo, presbítero, pastor, tá? Mesmo significado. O bispo, ele deve alimentar o povo de Deus. O que é que o pastor faz com as ovelhas? Ele abre as portas do curral. Dia após dia, vai lá, conduz as ovelhas para um pasto verde, para que elas se alimentem. Depois conduz elas, como Cristo, para águas tranquilas, para que elas possam beber a água e ser saciadas e não serem levadas pela correnteza, né? Então é importante que seja para as águas corretas. Depois, uma a uma, reconduz de volta para dormir protegida. Não é assim? O papel do pastor? A mesma coisa é o bispo, pastor de igreja. Ele está encarregado de alimentar o povo de Deus. Portanto, é imprescindível que essas características elas estejam presentes na vida do pastor. O que é indispensável?
Por quê? Porque eles são encarregados das coisas de Deus. Essa palavra aqui, lembra aquela que Paulo usa lá em Coríntios. Ele é um despenseiro. O bispo, ele não é um superior. Ele não é alguém que é um chefe. Ele é um servo também. Só que ele é um servo encarregado. E o dispenseiro, ou mordomo, é aquele que tem a chave da dispensa. E na dispensa é onde se encontram os alimentos. Ele é aquele que vai lá onde estão os alimentos, pega, prepara e distribui esses alimentos. Ou seja, ele é responsável por alimentar o rebanho de Deus. Diversas formas. Com a correção, com a ministração da palavra, com exortação, com encorajamento, com aconselhamento. De diversas formas. Portanto, para que ele possa fazer isso com fidelidade, é imprescindível, é indispensável que ele tenha essas características. Ele deve ser irrepreensível. Agora, a palavra irrepreensível é usada novamente, só que agora no sentido da vida pessoal. Nas suas atitudes, nas suas disposições. Como pode aquele que alimenta também exortando, admoestando, corrigindo? Admoestar alguém, olha, você tem que mudar essa sua atitude. Mas eu faço a mesma coisa. Você tem que parar de adulterar, mas eu adultero. Você não pode roubar, mas eu roubo. Eu roubo. Então não faz sentido. Aquele que deve alimentar a igreja de Deus tem que ser irrepreensível. Não só isso. Ele também não deve ser arrogante, não arrogante. E aqui remete à ideia de ser submisso. Primeiramente a Deus, a sua palavra, a outras lideranças, se tiverem. O não arrogante é aquele que não retém o direito para si. Que não acha que ele é detentor de todo o direito. Eu sou vítima. Eu que tenho que... A primazia tem que estar comigo. O direito é meu. Não. Ele coloca a vida dos outros em primeiro lugar. Não arrogante é aquele que não exige o direito todo para si. Que não se coloca na posição de eu estou sempre certo, a superioridade é minha, o domínio é meu e ponto. Ele deve ser submisso às decisões. Claro que essas decisões precisam ser, obviamente, bíblicas. Eu poderia citar aqui o caso de um dos grandes homens de Deus que já pisaram a terra. Foi o reverendo Jonathan Edwards. Pastoreou a igreja por muito tempo. E por fim, a sua igreja cometeu uma falha terrível. Ela praticamente expulsou Edwards porque ele estava defendendo uma coisa certa. Ele disse, olha, a ceia ela só pode ser ministrada para aqueles que são membros da igreja. Convertidos, batizados. Não necessariamente membros no hall de membros, mas membros do povo de Deus. Convertidos e batizados. A igreja queria dar ceia para todos os visitantes. E esse homem de Deus, um dos maiores exemplos de pastores da história, teve que sair daquela igreja. Ele não poderia se submeter a essa decisão da igreja. Porque essa decisão era uma decisão má, que profanava a ceia do Senhor, o sacramento de Deus. Mas nas decisões que são puras, que são santas, ele tem que se submeter. Até os líderes têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Isso que é importante, que a igreja como um todo seja saudável. E para que a igreja tenha decisões saudáveis, é necessário que aqueles que ensinem elas sejam saudáveis também. Bem, ele não deve ser repreensível, né? Ele deve ser irrepreensível. Ele não deve ser arrogante. Ele não deve ser alguém que se irrita facilmente. Alguém irritadiço. Ou seja, alguém que não é inclinado para brigas. Explosivo. Que não consegue dominar os próprios pensamentos e atitudes. Paulo continua. Alguém não apegado ao vinho. Não pode ser alguém que se apega ao vinho. Ou seja, alguém que não possui limites.
alguém que perde o controle, essa pessoa não pode. Observe que boa parte dessas questões tem a ver com o domínio próprio, que a gente vai falar mais na frente. Boa parte dessas situações tem a ver com o domínio próprio. Alguém não apegado ao vinho. Mas aqui não é só o vinho, tá? É qualquer coisa que domine a sua mente. Mais especificamente o vinho, porque o vinho, aqueles que são apegados ao vinho ou à bebida alcoólica, eles ficam fora de si e terminam por, de fato, perder todo o seu controle. Não se dominar. Paulo continua. Alguém não violento, que não permite ser dominado pelas próprias emoções, que não permite ser guiado pela ira incontida. Como pode alguém irritadiço alimentar o povo de Deus? Alguém que não consegue se controlar, administrar os alimentos do Senhor espirituais. Alguém violento curar as feridas do povo. Mais ainda, é fundamental para o servo de Deus, o dispenseiro, o bispo, que ele não seja ganancioso. Talvez essa seja uma das características que mais vemos atualmente nas igrejas, né? Homens gananciosos tentando liderar o povo de Deus, se alimentando das próprias ovelhas, tosando a sua lã para a venda. O ganancioso é aquele que pensa nos seus ganhos pessoais sempre, que coloca o seu direito à frente do direito da igreja. Primeiro eu, depois o resto. É óbvio que a pessoa que pensa assim, ela não deve jamais estar à frente do povo de Deus. É evidente que essa não é uma característica de um verdadeiro pastor. E ainda nas características pessoais, Paulo faz uma transição daquilo que é negativo, do que não deve ser feito, para aquilo que deve ser feito. Aquilo que o servo de Deus não deve ter, para aquilo que ele deve ter. Versículo 8, ele diz, pelo contrário, ele vai fazer uma transição agora. O bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Aqui fecha aquilo que o bispo deve ter. Hospitaleiro significa que ele deve estar pronto para receber o estrangeiro. Ele deve amar as pessoas. Amar ver que o povo se converte e recebe a palavra de Deus. Amar ajudar os outros para que eles vejam a bondade de Deus. Observe que isso é sempre um contraponto àquilo que foi dito do que não deve ser, ele deve ser feito agora. Deve ser amigo do bem. Tudo que é amigo do bem não vai ser irritadiço, não vai ser violento. Pelo contrário, ele busca fazer o que é certo. A característica de um pastor fiel, ou daquele que almeja o episcopado, é que ele deve fazer um autoexame. Na verdade, essa é a característica de todo crente. Todo crente deve fazer um autoexame constante em sua vida. Um não, vários por dia. E pensar, nisso eu estou acertando, nisso eu estou errando. No que eu estou errando, eu tenho que acertar. Isso deve incomodar profundamente. O erro deve nos incomodar profundamente, para que a gente melhore. Essa é a característica daquele que almeja ser alguma coisa na casa de Deus. Ele deve buscar fazer o bem. Ser amigo do bem significa estar de acordo com o bem da palavra de Deus. Mas ele deve ser sensato. E a sensatez, ela remete à sobriedade. Alguém que está consciente daquilo que faz, que toma suas decisões não por estar sendo dominado pelas suas emoções, dominado pela ira, dominado pelo que for, dominado pelo álcool, pelos vícios, pelas paixões da carne. A sensatez é a sobriedade cristã. Ele toma decisões pensadas e com sabedoria. É o oposto daquele que é dominado. Outra característica daquele que almeja algo na casa de Deus é que ele deve ser justo. Ele cumpre com as legalidades. Justo, ele é inocente.
é mais uma forma de dizer irrepreensível. Ele deve ser justo. Agora, Paulo termina essa sessão, esse versículo, das características pessoais dos pastores fiéis, que ele deve ter domínio próprio. Ele deve ter domínio de si. E essa palavra, o original, remete a ser uma pessoa equilibrada. Equilibrada é que você não está pendendo para um lado. Não tem um lado que lhe faz inclinar. Você deve ter equilíbrio. E esse é o fruto do Espírito. É o resumo em oposição ao que o bispo não deve ser. Se ele é violento, é porque ele não equilibra a mente. Se ele é irritadiço, é porque ele não tem equilíbrio em receber as más notícias. Ou ver as pessoas que discordam dele. Se ele é ganancioso, é porque ele não tem equilíbrio com sua avareza, com seu pecado. Veja, o fruto do Espírito, do domínio próprio, nos leva a muitas áreas. Muito mais que apenas eu não explodir com alguém e xingar a pessoa ou fazer alguma coisa má. Um cristão que apresenta esse fruto, ele terá as seguintes características. Um cristão que apresenta esse fruto, o fruto do Espírito, a característica do domínio próprio, ele terá as seguintes características. Ele obedecerá à palavra de Deus. Ele tomará suas decisões refletindo na palavra de Deus. E ele não será governado pelo mal, pelas emoções, pelo dinheiro, pelo orgulho. Ele será governado somente pela palavra de Deus. Observe, tudo converge para a palavra de Deus. Esse é um dos 3 pilares da carta de Paulo. De Deus é a salvação, ele salva através da palavra, e a palavra nos leva à piedade. A uma vida santa. Essa é a ponte para a terceira área que devemos analisar na escolha dos nossos líderes. Devemos analisar o seu relacionamento com a verdade de Deus. Qual o relacionamento do líder com a verdade de Deus? Tudo depende disso. Versículo 9 está escrito: ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Todas as coisas dependem disso. Se a gente sair analisando todos os pontos, a gente vai ver que eles têm essas coisas em comum. Só vai existir, meu irmão, um lar santo. Só vai existir um lar santo. Uma casa santa. Se aquele que lidera o lar for apegado à palavra de Deus. Não tem como ter um lar santo. Alguém acertou nas escolhas da vida, de forma que seu lar foi perfeitamente santo, sem ter observado a palavra de Deus. Não tem como. A santidade, ela está condicionada, a piedade está condicionada à palavra de Deus. Só tem como ter uma vida pessoal santa se a verdade for o guia do indivíduo. Só pode haver um ministério pastoral se a verdade bíblica ocupar o lugar de destaque na vida daquele homem. Observe que as três características que a igreja, na escolha de seus líderes, de seus pastores, devem analisar: vida no lar, vida pessoal, do relacionamento dele com as pessoas, e ministério da igreja. Todas elas estão apoiadas na palavra de Deus. Vocês observam que o que Paulo está ensinando a Tito, e por consequência a nós, é que nós devemos julgar, contrapondo o falso ensino que muitos dizem por aí. A desculpa máxima para pecar é carta na manga, não julgueis. Estou fazendo isso de errado. Como é que esse homem é pastor fazendo uma desgraça dessa na vida da igreja? E desgraça aqui no sentido literal, do contrário de graça.
Ele vai tirar a cartinha da manga. Não julgueis, para não ser julgado. Será que é isso? O ensino? Não. Não é isso o ensino, não. Pelo contrário, somos ensinados a julgar para escolher bem os líderes. Agora, olha que grande prejuízo é você deixar para julgar depois da escolha. É você esperar a bagaceira acontecer para depois dizer, eita, não devia ter sido esse. Por isso que Paulo, ele envia Tito, na verdade ele deixa Tito em Creta para essas duas coisas. Porque ele sabia que Tito fielmente ia ler os seus ensinos, conforme ele prescreveu, e dizer, olha, assim será a escolha dos presbíteros para cá. É interessante como o problema naquele lugar era um problema de liderança, de ensino da palavra. Paulo, ele não menciona aqui escolhas de diáconos, por exemplo, daqueles que vão servir nas obras de amor, de caridade, de justiça. Paulo está falando aqui de ensino. Paulo está falando de governo da igreja. Ele incumbe Tito para tomar essa decisão. Escolher esses homens. Portanto, essa característica, meu irmão, é fiel. E nós devemos assumi-lo. Aquele que vai estar diante do povo de Deus, ele deve ser apegado à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser teórica na vida dele, tá? Ó, versículo 9. Ser apegado à palavra de Deus não significa dizer apenas ser um conhecedor teórico da palavra de Deus. Eu conheço um conhecedor. Eu sei, na verdade, de um conhecedor. O diabo. Conhece tudo. Mas apegado ele não é à palavra de Deus. Aquele que deve estar diante do povo de Deus deve ser apegado à palavra de Deus, para que não seja um herege, para que não ensine errado, que esse é o problema que veremos, se Deus permitir, na próxima semana da igreja em Creta. De homens maus confundindo o povo de Deus, ensinando errado. Paulo vai dizer, esses homens têm que ser calados. Como é que a gente cala o mal? É pela verdade. Alguém atentando contra a palavra de Deus, a salvação não é pela graça, não. Não é o Senhor, não, depende de mim. Eu tenho que fazer um negócio. Eu tenho que fazer uma penitência. Eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho que deixar de comer tais comidas. Bem, esses não são homens de Deus apegados à verdade. Eles precisam ser calados. E a verdade que cala o engano, o erro, o mal. Alguém que é apegado à verdade não é apenas teoricamente. Eu não tenho como amar o que a Escritura diz. Não roube e ser um ladrão. Eu não tenho como amar o que a palavra diz. Não assassine. Primeiro mandamento. E eu ser um assassino. Não tenho como amar isso. E viver o contrário. Eu não tenho como ser apegado a isso. E não ser obediente. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que vai liderar o povo de Deus deve ser apegado à palavra, fiel. E aí a gente começa a pensar, fulano tem conhecimento. Faz vídeo na internet, a gente vê, fulano tem conhecimento. Você vai analisar a vida. É apenas a iluminação de um conhecimento. Como Thomas Watson escreve, eu até postei ontem, aquele que tem um conhecimento, mas que não pratica. Ele está apenas acendendo tochas que estão guiando ele pelo caminho ao inferno. Ele vai para o inferno bem iluminado, eu estou sabendo de tudo. Ele conhece, mas não vive. Como podemos escolher pessoas assim para estar diante de nós na igreja? Para ser os nossos guias? Para ser aqueles que nós confiamos como quem nos repreende, nos ensina, nos exorta, nos encoraja. O ensino da palavra de Deus deve ser fundamental na vida desse homem. Mas ele deve viver isso. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. Que está de acordo com o ensino verdadeiro. É só assim que ele vai poder fazer o que Paulo prescreve no resto do versículo. Que são atributos de um pastor. Para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Já pensou? O cara tentando convencer que matar é errado. Mate não, que é errado. Mas você é o quê? Eu sou um assassino. Que absurdo. Não tem como.
Convencer de que cultuar é o certo. Você tem que cultuar a Deus, é uma ordem. Aí, cara, mas o que é que você faz no dia do Senhor? Não, eu fico em casa assistindo TV. Eu vou passear. Deus não liga não pra isso. Nossa fala tem que estar de acordo com a nossa prática. Paulo, mais uma vez, não está falando aqui de perfeição. Porque senão não acharíamos homens para estar à frente do povo de Deus. Está falando de coerência, de busca pela santidade, de reconhecimento de que precisa constantemente melhorar para a glória de Deus. Ele deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar, animar a igreja. Olha, vocês precisam viver em santidade. Vocês precisam experimentar o melhor de Deus. Todo mundo gosta dessas falas assim, né? Mas ninguém gosta quando aprende que experimentar o melhor de Deus é renunciar ao pecado, abdicar do seu eu. Os homens realmente apegados à palavra de Deus, eles tornam-se aptos para convencer aqueles que estão contradizendo esse ensino. O objetivo inicial de Paulo não é expulsar, é calar a boca dos hereges para que eles se convertam. Expulsar é a última etapa, que veremos ainda. Esse é o papel do pastor. Exortar e convencer. Qual é a luz? Qual deve ser a luz sempre? Onde é que nós encontramos tudo que é necessário? A palavra de Deus. Ela é o nosso guia. Se o Senhor nos permitir, na próxima semana estaremos continuando esse capítulo, trazendo a parte final desse capítulo e vendo como aqueles homens estavam lidando. Isso é um espelho da nossa sociedade, da igreja atual. Como a igreja está hoje. Você está diante de um líder fiel, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que vive a palavra de Deus. Você está debaixo dos ensinos corretos. Se está buscando viver os ensinos corretos para agradar a Deus. Não adianta nada estarmos também diante da melhor igreja. Quantas vezes eu não vejo esses pastores famosos que nós nos espelhamos, as pessoas comentando lá, eu quero ir na sua igreja, eu queria estar na sua igreja. Quantas vezes? Iago Martins, todo mundo, eu quero ser da igreja de Iago Martins, eu quero ser da igreja de Hernandes Dias, eu quero ser de tal igreja. Sim. Você pode ser da igreja do melhor, mais conceituado pastor do mundo. Se sua vida não for de santidade, isso não vai te ajudar em nada na luta contra o pecado, no seu caminho para a salvação. É importante estarmos, é fundamental que a igreja de Deus seja assim, guiada por homens verdadeiros, fiéis. Mas a nossa disposição deve ser de santidade, confiando naquele que se entregou por nós. Afinal, a salvação vem de Deus, por meio de Cristo. Ela nos é revelada pela palavra e ela nos conduz à piedade. Portanto, viva de forma santa. Amém. Vamos nos colocar de pé.